Nem sei o que dizer. Como o David disse, trabalhei sempre no Jardim Botânico, no laboratório, sou o que se chama um rato de laboratório, com um gabinete de porta aberta, mas que nunca fui pessoa de muitas multidões. O que vale é que aqui o ambiente é muito acolhedor. E quando recebi o convite da parte do David e da Lídia Fernandes para integrar este ciclo de palestras, e o tema que era os fungos e os cogumelos na alimentação e como recurso medicinal, na antiguidade, com especial ênfase no tempo dos romanos, disse, ai meu Deus, como foram arranjar. Eu estudo fungos da decomposição da madeira, que ninguém liga nenhuma, são umas casquinhas, umas coisas que aparecem na madeira. Agora, cogumelos são bons no supermercado, não é? Aqueles que a gente sabe que não são venenosos. O que é que eu hei de fazer? Mas é o David, o meu David, que eu conheço desde pequeno. E a doutora Lídia, que é coordenadora do museu do Teatro Romano, um local que eu sinto um grande afeto. Estou ligada por grandes laços de afetividade a este local. E como nós todos temos que aprender, apesar da idade, não nos faz mal nenhum aprender, pois, muito bem, vamos ver o que é que se consegue fazer, o que eu consegui aprender e que eu vou tentar transmitir. Talvez aqui haja gente que perceba muito mais do assunto que eu, se houver algum erro, perdoa-me e ensine-me. E vamos então começar. Propuseram-me este tema, não é? Os fungos e cogumelos na Roma Antiga. Então vamos ver se isto funciona. Então, vamos imaginar um almoço, um jantar entre amigos ou com a família, e temos à frente um pãozinho com a cor estaladiça, temos ou um pouco de azeite, ou manteiga, ou queijo, não é? Já estamos a antecipar esses momentos, com água na boca. Começamos geralmente com uma bebida, que pode ser vinho, ou pode ser cerveja, ou então com essas bebidas na moda que agora se usam, tipo kombucha, que é uma espécie de um chá fermentado, com alguns aditivos que depois falamos. E depois vem o prato principal, não é? Talvez um assado, quiserem, batatinhas, vegetais, ou no azeite, ou no molho de soja. Não podemos passar, somos portugueses, não podemos passar sem uma sobremesa, talvez uma mousse de chocolate, e depois o café, o chá quentinho, e se houver lugar ainda uma fatia de bolo. E, não é? Comemos tudo isto sem pensar que quem nos proporcionou esse prazer, em grande parte, foram os fungos. Muitos destes alimentos não teriam piada nenhuma se não houvesse a intervenção dos fungos. Os fungos, como eu lhe disse, são responsáveis por grande parte podem seguir perfeitamente se não me perceberem que eu fiz isto como se fosse um livro aberto. Não, são grande parte da nossa produção de alimentos e a grande maioria dos animais processados. A medicina deve-lhes muito, e nós devemos muito. O meio ambiente deve-lhes muito, eles são responsáveis pelo sequestro de grande parte do carbono e pela sua libertação gradual para a atmosfera. E hoje em dia cada vez mais se utilizam na grande indústria. Agora, como esta coisa funciona. Isto agora como se faz, não é? Colhem-se os fungos, faz a sua sequenciação molecular, tenta-se ler, se conseguimos perceber alguma coisa, depois escreve-se, não é? Escreve-se, depois armazena-se e só depois é que a indústria vai aproveitar, porque tem ali os dados todos e a partir desses dados sabe o que está a mexer, que não é nenhuma espécie venenosa ou nenhuma espécie mais ou menos tóxica ou que faz mal por qualquer coisa. Então, agora há bases de dados em que as pessoas podem
basear ou ir buscar os dados para terem a certeza o que estão a manipular. Por exemplo, é cada vez mais forte a ligação entre os fungos e a humanidade. Se calhar muitos de nós não estávamos aqui se não fossem os produtos sintetizados pelos fungos, não é? Todos sabemos, todos nos lembramos dos antibióticos e tem aqui o organismo onde se isolou a primeira vez a penicilina, que foi um penicílio, mas também se retiram dos fungos anticancerígeos. Encontramos este fungo, parecem umas conchinhas, umas ostrinhas, nas árvores de Lisboa, em qualquer árvore que esteja com partes mortas, porque estes fungos são decompositores da madeira morta. Se não houvessem estes fungos de decompor a matéria morta, nós estávamos pela matéria morta pelas orelhas, se calhar nem existíamos, não é? Porque eles é que fazem a decomposição da matéria morta para transformar nos produtos que podem ser depois utilizados pelas árvores e pelas plantas. E depois nós alimentamos das plantas. Estão a ver como dependemos uns dos outros. Não somos nem mais importantes que as plantas, nem mais importantes que os fungos. Dependemos uns dos outros. Talvez nós simplesmente somos um bocadinho menos importantes. As famosas estatinas, que inibem o colesterol, são retiradas dos fungos. Temos aqui um exemplar de aspergilos, desse tipo de material, que são tipo bolores, que se extraem as estatinas. O ergosterol, que é retirado da caravagem do centeio, que é a Claviceps purpúrea, em inglês chama-se o ergo, e vem o nome ergosterol. O ergosterol é provitamina D2, quando é exposta aos raios ultravioletas, torna-se na vitamina D2. As drogas psicotrópicas, como, por exemplo, antidepressivos, ansiolíticos, são retiradas dos fungos. Os imunossupressores, as famosas ciclosporinas, que permitem que não rejeitemos os transplantes, são retiradas dos fungos. E os próprios fungicidas, não há nada como um fungo para matar outro fungo, não é? Como vos disse, na questão que a importância cada vez é maior para compreendermos o funcionamento do ecossistema, onde todos estamos ligados, nas novas tecnologias, materiais de construção, alimentos sustentáveis, produtos de embalagem, substitutos do couro, e agora entramos no mundo da moda, também em tecidos. Os fungos são fáceis de cultivar em laboratório, ambiente controlado e com os meios próprios. Em poucas semanas conseguem-se toneladas de micélio, digamos assim, que são a constituição dos fungos, com pouca agressão ao ambiente. Não precisamos de cortar árvores, não precisamos de retirar nada do solo. Quer dizer, cada vez sabemos melhor como é que se pode manipular e como se pode utilizar. E só há pouco tempo, já neste século, é que conseguiu-se descobrir que os fósseis antigos descobertos no princípio de 1800 e que se pensava serem troncos de árvores, afinal não, representavam fungos. São da época da era paleozoica, do período ordovícico, quer dizer, há 460, há 455 milhões de anos atrás. E primeiro pensava-se que eram árvores parecidas com os nossos cedros, com os pinheiros, e até lhe deram o nome de prototaxites, que é uma coisa mais ligada às árvores. Mas as pessoas nunca ficaram satisfeitas com aquele tratamento. Havia qualquer coisa ali que não batia certo, porque depois havia coisas que pareciam... Então, lembram-se da escola, de estudar os vasos condutores, que conduzem a seiva bruta e a seiva elaborada, mas então o que pensavam serem vasos condutores são conjuntos de hifas de fungo. O fungo é constituído
por hifas, que são uma espécie de umas fitinhas cilíndricas, unicelulares ou pluricelulares, que se entrançam, que se entrecruzam. São umas coisas muito finas, mas que, em conjunto, têm muita força. Então, descobriu-se que esse tronco pertencia a um fungo e constituiu-se uma paisagem daquele tempo. E então, repara, as plantas ainda eram pequeninas, quase sem raiz, ainda não se tinham desenvolvido, e já os fungos eram deste tamanho. Tinham cerca de 8 metros de altura por 1 metro de diâmetro. Então, pensa-se que os fungos acompanharam as plantas quando houve a chamada invasão da terra, não é? Como entre aspas. Porque a planta não sobreviveria sem o fungo. E o fungo não sobreviveria sem a planta. Não é? Há uma relação íntima entre as duas coisas. A nossa relação com os fungos deve ter começado com as bebidas alcoólicas, não é? Quando começamos a ver que, afinal, eram importantes, sem sabermos, foi um acaso, porque o que deve ter acontecido é que ocorreu uma fermentação em qualquer resto de alimento açucarado, deixado num depósito qualquer, não é? O que aconteceu é que esse alimento açucarado deve ter atraído insetos, moscas. As moscas podiam ter transportado leveduras, porque a levedura pertence ao reino dos fungos, mas é unicelular. Leveduras do tipo Saccharomyces, que atuando, estão aqui a ver, a levedura atuou sobre o açúcar e imediatamente converteram-no em álcool e anidrido carbónico. Começou a borbulhar e a ter um gosto especial. Alguém mais curioso, isto deve ter ocorrido em vários sítios ao mesmo tempo, que nunca a coisa se deve só a uma pessoa. Alguém mais curioso provou, gostou tanto do gosto como do efeito, passou a palavra e a partir daí não descansaram enquanto não fizeram uma coisa parecida, não é? E deve ter sido essa a origem das bebidas alcoólicas. E, sendo um recurso que existia na natureza, desde muito cedo, deve ter sido utilizado pelo homem, tanto para a alimentação como recurso medicinal, não é? Há provas do seu uso no Paleolítico Superior, no Magdeliano Inferior, entre 16.500, deixa-me cá ver, a 14.000 anos atrás. Encontrar-se na dentição de uma mulher que viveu nesta época. E a nossa vizinha está aqui em Espanha, aqui na Cantábria, numa gruta chamada de Almirón, e os restos mortais estavam cobertos de ocre vermelho, daí o nome que deram a estes restos, a Dama Vermelha. O ocre vermelho era reservado por pessoas com estatuto muito elevado, não é? Esta mulher devia ter sido uma líder espiritual ou curandeira. Era relativamente nova, naquele tempo não sei se seria relativamente nova para aquele tempo, tinha entre 35 a 40 anos, parecia saudável e conservava muito dos seus dentes, o que era uma exceção para aquele tempo. Podem ver aqui o maxilar com os dentes em muito bom estado de conservação. Agora, analisando a placa dentária, descobriram-se esporos de fungos. Um deles pertencia a um fungo com lamelas, daquele tipo dos cogumelos que nós comemos, que têm aquelas lamelinhas por baixo, e outro pertencia a um fungo com, digamos, carne esponjosa, da família dos boletos. Se calhar conhecem os boletos. Não há muito à venda nos supermercados, só aqui em Portugal, só geralmente conservados em conserva, isso conseguem-se encontrar. E sabe-se desde sempre que os boletos foram utilizados na alimentação. Agora, há teorias
há teorias para tudo. E se provar que o esporo do outro fungo pertencia à espécie Amanita muscaria, que é um fungo alucinogénico, isso seria uma prova que os povos antigos consumiam este cogumelo como parte de rituais religiosos e xamânicos. Nós sabemos que as tribos siberianas sempre o consumiram, era reservado para os xamãs e para os curandeiros, e é muito engraçado que as pessoas bebem aquele chá, a amanita, devem ser transportados para outro mundo, mas depois também há as necessidades terrenas, vêm cá fora para se aliviarem, e as renas estão à espera desse ritual e lambem. É por isso que a rena do Pai Natal voa. Senão, meninos, não havia milagres. Não havia milagres. E mesmo se a gente pensar nesta ligação entre a terra e o espiritual, e os deuses, e o Deus, desde sempre, esta ligação foi feita através do mundo dos fungos, mesmo na nossa cultura romano-católica, não é? Lá está o pão e o vinho, que são alimentos fermentados. E dentro o fungo. É muito engraçado como estas coisas persistem. Outra coisa, outro facto muito engraçado, isto já foi no tempo da maior parte de nós, os mais novinhos talvez não se lembrem, mas quando foi encontrado esta múmia nos Alpes, naqueles Alpes entre a Áustria e a Itália, naquela região de Ötztal, acho que é assim que se pronuncia, e é por isso que deram à múmia o nome de Ötzi, chamaram-lhe o Homem do Gelo. Eu não pus aqui a múmia porque me impressiona um bocadinho, antes pus a reconstrução, que é mais bonita. Está claro, ficaram muito surpreendidos porque estava uma múmia, conservava as suas roupas, o calçado, tudo o que transportava, as setas, as facas, tudo, deu para estudar. Uma coisa com 6.000 anos, veja lá. Mas o mais engraçado é que ele transportava com ele umas bolsas que continham fragmentos de fungos. Então, quais eram as espécies? O cogumelo do vidoeiro, ou da bétula, que nós temos aqui no nosso país, encontra-se nas montanhas da Serra da Estrela, da Serra do Gerês, nas bétulas. E que agora se sabe que tem atividades anticancerígenas, anti-inflamatórias, antibióticas e antiparasíticas. O casco de cavalo, chamado fomes fomentaria, que tem propriedades anti-inflamatórias e também é utilizado para cauterizar feridas, pois é inflamatória, a ferida, porque davam-lhe fogo e devia servir para cauterizar feridas. E esta espécie, Nanotus obliquus, esta não existe no nosso país, que era para problemas, dores gastrointestinais, que naquele tempo deviam sofrer muito com esse problema. E todos estes fungos tinham uma propriedade comum. Serviam também de pavio para atear fogo. Era fácil atear o fogo com eles. E este ainda, a casca de cavalo, ao contrário, parece uma concha, servia para conservar também o fogo, para levá-lo de uns sítios para outros. Também aqui na vizinha Espanha, da mesma época, ali em Cuenca, ao pé de uma povoação chamada Vilar del Humo, há as pinturas rupestres de Selva Pascuala. Não sei se alguma vez ouviram falar deste, mas é aqui perto. Nestes cortes existiam uns abrigos para pastores e nestes abrigos encontraram-se pinturas rupestres. As pinturas são pequeninas, mas numa delas o que se vê uma série, umas figurinhas que se pensa
tratarem-se de fungos, de cogumelos com efeitos neurotrópicos. Possivelmente a Psilocybe hispânica, como vocês estão a ver aqui, estão a ver o pezinho torcido e tudo, e como eles de vez em quando aparecem aqui os pezinhos torcidos. Uma espécie que é frequente naquela região, não é? Então seria também uma evidência direta do possível uso ritualístico desta espécie na pré-história europeia. Isto no que diz respeito aos fungos, isto é tudo suposições. Porque se uns dizem que são fungos, outros dizem se calhar que são outras coisas. Mas nós vamos acreditando, senão como é que eu ia preencher isto? Com isto que me arranjaram. Mas aprendemos alguma coisa. Já da Grécia Antiga temos pouca informação, mas encontramos este fragmentozinho de mármore de uma estela funerária do século V a.C., que alguns autores dizem representar Perséfone e Deméter, que seguram na sua mão cogumelos psicotrópicos, chamados cogumelos mágicos, não é? Que seriam utilizados nos rituais dos mistérios eleusinos. Isto seria outra conferência, mas há uma gente de história, se faz favor. Para não falar das culturas mesoamericanas, todos nós temos conhecimento de símbolos, estátuas e pinturas que deixaram para trás, não é? Que representam cogumelos, e estes são mesmo cogumelos psilocibes, cogumelos de efeitos psicotrópicos e que são utilizados geralmente, em cerimónias religiosas, uma maneira de comunicarem com os deuses. Há sempre cogumelo na questão dos deuses. Devem-se ter umas visões do mundo celestial. A mesma coisa se passava com os antigos egípcios. Os cogumelos eram consumidos, mas exclusivamente pelos faraós, que tinham uma comunicação direta com Deus, não é? Ficavam mais perto de Deus. Seria um segredo da imortalidade. Então, há teorias que dizem que as colunas dos templos representam os pés dos cogumelos gigantes. Existem testemunhos em paredes de templo, por exemplo, este cesto de cogumelos no templo de Hathor, em Dendera, e temos aqui mesmo um relevo, um baixo relevo de um cogumelo no templo de Edfu. E há muito mais testemunhas que eu agora não posso, porque tenho de falar depois dos romanos. Os romanos. Espera um bocadinho. A sua paixão pelos cogumelos era tal que até as coroas dos faraós, parecem ter sido inspiradas nos primórdios do Psilocybe cubensis, um fungo que existe por lá e que também tem qualidades psicotrópicas. Então é a coroa branca, a coroa dupla e a coroa da Tefa, aquela coroa que usava Osíris, que é como se fosse esta coroa branca, mas com duas peninhas de pavão, ou de avestruz, ou não sei o que é, assim de lado. Muito mais prático era o povo, que também beneficiava dos efeitos de cogumelo sem saber, não é? Transformava a água do Nilo em cerveja. De outra maneira seria impossível consumir aquela água, não é? E então, como eles faziam pão de cevada, eram com bocados de pão mergulhados nessa água, deixavam depois num sítio quente, e lá as nossas amigas leveduras faziam o resto, transformavam a bebida inócua numa bebida fermentada e desinfetada. Vocês sabem que geralmente até os trabalhadores das pirâmides dizia-se que lhes pagavam por litros de cerveja. Acho que tinham direito a 4 ou 5 litros de cerveja por dia. Também descobriram a maneira de levedar o pão, porque o pão é daquele pão, como se diz nos árabes, aquele pão achatado, não é? Devem ter deixado por acaso também a massa do pão num sítio qualquer, quente, e que quando descobriram o pão tinha crescido. Quando o cozeram, o pão ficou muito melhor, com melhor sabor e mais fofo, não é?
Aqui o que aconteceu foi outro tipo de fermentação, os carboidratos, a farinha foi transformada, foram convertidos em dióxido de carbono. O dióxido de carbono ficou preso no glúten e formou aquelas arejamento do pão, aquelas bolhas do pão, não é? E que torna o pão muito mais fofo. Para não podemos deixar de falar da China antiga, onde há mais de 7.000 anos são muito mais sofisticados no uso dos cogumelos. Eles secam-nos, trituram-nos e depois usam-nos em chás, depois das refeições, e que também curam tudo. Curam tudo. Dizem que este imperador, que está aqui representado nesta pintura, o Qin Shi Huangdi, imperador da dinastia Qin, 221 anos antes de Cristo, foi o inventor da kombucha, também chamado chá da imortalidade, que o mantinha jovem e saudável. A eterna juventude, minha gente. Isto. Eu bem trabalho com cogumelos, e vou-me mantendo mais ou menos, não é? Nem o Covid me deitou abaixo. Um dos cogumelos mais citados e famosos é o Ganoderma lúcido. Nós temos Ganoderma lúcido porque é o que existe na Europa, mas na China devem ser espécies muito parecidas com esta, não é? Foi utilizada há mais de 2.000 anos e, como vem, trata de tudo. Eles descobriram a maneira de, apesar de ser um fungo de decomposição da madeira, eles descobriram a maneira de o cultivar. Estes fungos são muito difíceis de cultivar, mas pondo-lhes madeira morta ao pé, conseguem obter muitos destes fungos. Para a China, já viram quantos chineses são a serem tratados só mesmo com cogumelos, não é? Porque de outra maneira não havia remédios que chegassem. Como vos disse, as culturas ocidentais, os fungos eram muito pouco considerados. Encontram-se muito poucas referências na literatura. Mas temos, em Hipócrates, encontra-se o tal casco de cavalo, a fomos fomentários, incluído entre as plantas medicinais. Durante muito tempo, os fungos, e nós estudamos, quando falávamos dos fungos, estudávamos nas plantas, não é? Só o século passado, na meados dos anos 60, é que constituíram um reino à parte. Apesar da importância que tem, cada vez se vai descobrindo mais sobre este reino. E então utilizava fomos fomentários no tratamento de inflamações e cauterização de feridas, e Dioscórides, que prescreve o Laricifomes officinalis no tratamento da tuberculose. Este fomos fomentários, como eu digo, existe em Portugal, nos chopos, encontra-se muito nos chopos que já estão velhos e estão mortos, ele vai sempre para a madeira morta, não é? Agora, o Laricifomes officinalis, não temos a sorte de o ter cá. Ele aparece nos laríceos, não existe no nosso país, mas em Espanha já se encontra, para o norte, e depois França e por aí adiante, França e Itália, encontra-se este Laricifomes officinalis. E ele utilizava no tratamento da tuberculose. Na Roma Antiga consumiam cogumelos, mas eram reservados às classes superiores, às classes dominantes, às classes governantes, não é? Era o chamado alimento dos deuses. Era o único alimento que eles podiam manipular. Os outros alimentos que tratava deles eram os escravos. Os cogumelos, eles podiam manipular os cogumelos, podiam lavá-los, cortá-los, fazer o que quisessem com os cogumelos. E quais eram as espécies que eles consumiam? A mais considerada eram as tubras ou trufas. Ainda hoje sabemos que são caríssimos, não sei se meio quilo custa 3.000 euros ou 4.000 euros, deve ser assim uma brutalidade. Depois, as laranjinhas ou a manita dos Césares, cuidado, que às vezes há pessoas que as confundem com a manita muscária, que é aquele vermelho, como eu lhe disse, o vermelho psicotrópico, com as manchinhas brancas em cima, é o cogumelo que aparece nas histórias,
Já Alice no País das Maravilhas sabia que isto, quando consumia o cogumelo, via as coisas muito grandes, quando não ficavam muito pequenas. Isto aparece sempre na literatura, disfarçado, mas aparece. E quando nós começamos a ler é que vemos, ai meu Deus, o que esta gente sabia. Também não tinham muito para se distrair, para consumirem estas coisas, não deviam ter muito. Os míscaros, que todos conhecemos, não é? Depois os tortulhos ou boletos. Isto é muito grande, aqui está pequenino, mas é uma coisa, não está proporcional, não está proporcional. Os canários, que existem, ou os cantarelos, os franceses chamam-lhe chanterelle, que é muito comum no nosso país. Ainda não pus aqui, mas também as pantorras, que são as morquelas escolentas, e as sanchas, que são os lactários deliciosos, também aparecem também eram consumidas pelos, que se saiba, pelos romanos. E como é que sabemos? Por literatura da época, que se refere a umas determinadas espécies, não é? E pelos testemunhos que existem nos mosaicos e paredes das antigas cidades romanas, não é? Então temos, por exemplo, aqui na cidade de Herculano, uma parede com um fresco, representa caça, pombos, e cá embaixo lá está as sanchas, os lactários deliciosos. Se calhar consumiam juntamente os lactários com o pombo, é capaz de ficar bom. Ou este cesto com a manita dos Césares, que se encontra na Basílica de Santa Maria Assunta, em Aquileia, na Itália. Ou ainda este prato com míscaros, um mosaico do século IV depois de Cristo, da nossa era já, não é? E que está no Museu do Vaticano. E no mesmo museu podemos ver um porco trufeiro. Aqui as trufas estão mal representadas, porque as trufas, dizemos, são subterrâneas. E nem toda a gente as consegue encontrar. E mesmo pessoas que estão habituadas não conseguem encontrar. E então utilizam animais que têm um faro mais apurado do que o nosso para conseguirem desenterrar, digamos, as trufas. Há cãezinhos, os porcos agora já não se empregam tanto, não é? Mas agora são mais os cãezinhos. E agora, nesta era industrial, já sabe exatamente onde aquilo vai aparecer, onde não vai aparecer, não é? Tem aparelhos que descobrem tudo. Perde-se muita piada. Aquela piada da descoberta que nós tínhamos. Não tem, não. Utilizavam este tipo de bexiga de lobo, o Lycoperdon perlatum, para a cura de feridas, para feridas infectadas, e o famoso Lariciformes officinalis, a que se dava o nome da Garicon, era considerado uma panaceia para todos os males, não é? Também tratam desta época as primeiras referências ao conhecimento sobre cogumelos venenosos. E ligado a quê? Ligado ao período de Cláudio, Agripina e Nero. Nada disto é muito certo, não se tem a certeza como morreu Cláudio. Aparece em autores da época, com ligação à corte imperial, como Sêneca e Petrónio, e outros autores. E é voz corrente que Cláudio era um amante de cogumelos, adorava comer cogumelos. E principalmente a amanita cesárea, a amanita dos Césares, não é? Que é um produto gourmet muito considerado. E dizem que foi um prato preparado sob orientação da sua amantíssima esposa Agripina, que misturou a amanita phalloides com a amanita dos Césares. A amanita phalloides, qualquer pequena porção da amanita phalloides chega para matar uma pessoa, não é? O único remédio é uma transplantação de fígado, que não está ali à altura. Os sintomas costumam aparecer entre 6 a 10 a 12 horas depois da primeira ingestão. O que é que aconteceu com o Cláudio?
Não sabemos, não é? Havia escravos que provavam a comida. Geralmente ele não devia comer sozinho no seu cantinho, devia ter convidados. Então, como é que os outros não sentiram nada? E só o Cláudio é que foi atingido. Pode ter sido outra coisa qualquer. Ainda hoje não se sabe com certeza a verdadeira causa da morte do imperador. Os cogumelos não tiveram culpa nenhuma. Este termo boletos aparece depois em Apícios. Não se sabe se Apícios era o nome de uma pessoa ou se é o nome desta compilação de receitas culinárias da Roma Antiga. Não sei se pronuncio bem isto, de re culinária ou de re coquinária. E julga-se que de tarde do século I da nossa era, sabe-se que foi citado por Plínio o Velho na sua História Natural. O engraçado é que se encontram lá algumas maneiras de cozinhar cogumelos, está claro, 7 receitas para túbaras ou trufas, 3 receitas para pantorras e 3 receitas para míscaros, tortulhos ou boletos. Quem estiver interessado, alguma vez for à Alemanha, no mosteiro de Fulda, encontra-se uma cópia do Apícios, feita pelos frades, e há quem se recrie as receitas de Apícios. Não custa nada, é só irem à internet que conseguem encontrar essas referências, não é? Se quiserem depois posso mandar, talvez para a doutora Lídia, um excerto de todos estes links, para quem estiver interessado. Não se matem, se faz favor. A responsabilidade não é minha. A responsabilidade não é minha. Sabem que com cogumelos é preciso cuidado, sim? O melhor é comprá-los no supermercado. Mas esta questão das receitas discute-se toda a vida. Não tem fim. Até numa nossa conhecida aldeia que existia no norte da Gália, no tempo da ocupação da Gália. Ora, vamos lá assistir ao que aconteceu. O nosso amigo, o decano da aldeia, tinha um sítio predileto para colher os seus cogumelos. Saiu uma bela manhã para colher os cogumelos e foi surpreendido. Era perto do acampamento dos romanos e viu que vinham gritos de alegria e de júbilo do acampamento dos romanos. Disse que aqui há qualquer coisa que não está certa. Os romanos bem-humorados. Está claro, quando chegou à aldeia, relatou o caso aos seus amigos, entre eles o chefe da aldeia, que ficou também um bocado surpreendido. Disse, mas o que é que nós iremos fazer? Ora, o Obélix, como é o Obélix? Logo, uma sopa. Vamos fazer uma sopa de cogumelos. O chefe ficou zangado. Uma sopa. Então, é só o que consegues pensar. Fazer uma sopa numa ocasião destas. Não, senhor, o que se vai fazer é uma omelete de cogumelos. O melhor que há, o melhor que há para se fazerem uma omelete de cogumelos. Não se discute mais. E o Obélix, coitado, quis pôr água na fervura. O velhinho ainda dizia, eu gostava mais dos cogumelos com o seu gosto natural, uma saladinha de cogumelos. Mas o chefe é chefe. E impôs a sua vontade dos cogumelos. Quem colheu foste tu, mas o que eu quero é uma omelete de cogumelos. Está claro. O druida ficou passado. E a Astérix também. Passado ficou. Então, uma ocasião destas, que os romanos estão contentes e as pessoas preocupam-se em fazer comida. O que é que se há de fazer? E o druida, que era sábio, disse, não, vamos refogá-los. Os cogumelos só conservam todo o seu sabor quando são refogados. E o pobre do Astérix ficou sem saber o que fazer. Um pouquinho como eu, quando me pediram para fazer esta apresentação. Por isso, mas eu quero agradecer em primeiro lugar, este tempo curtinho, em primeiro lugar, espero que se tenham divertido.
O convite que me foi endereçado pelo David Felizmino, diretor adjunto do Museu de Lisboa, e por Lídia Fernandes, coordenadora do Museu de Lisboa, Teatro Romano, para integrar este ciclo de palestras. Também agradeço à Tânia Lúcio, uma jovem colaboradora do Museu Nacional de História Natural da Ciência, pelo auxílio fundamental e muita paciência na elaboração desta apresentação. E, por último, aos motores de busca da internet, nomeadamente o Google e a Wikipédia, sem os quais teria sido quase impossível obter tão grande quantidade de informação. Muito obrigada.